Graça e paz a todos, bom dia, bom dia. Já vão compartilhando aí essa live, enviando aí para os seus contatos, para que nós possamos começar mais uma conexão das 6, juntos, para meditarmos na palavra de Deus e compartilharmos aquilo que a palavra de Deus ela tem para nós. Deus seja louvado pelo privilégio, pela oportunidade que os céus nos dá de mais um dia estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós engrandecemos, exaltamos e louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje o nosso texto bíblico está em Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 3, no verso de número 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. E hoje nós começamos a falar sobre quem é Jesus, ou sobre o próprio Jesus. E o texto bíblico diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quando o nosso Senhor realmente veio à Terra, Ele foi o Amém de Deus, a longa linha de profecias. Um por um, os servos de Deus haviam testemunhado a respeito do Messias que viria. Alguns falaram evangelicamente, como Isaías, outros como sabor mais legal, como Moisés, mas o testemunho deles era o mesmo, de que no devido tempo um profeta seria levantado e que nasceria de uma virgem um homem que ao mesmo tempo seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quando Jesus chegou aqui, ou veio, desceu à terra, ele veio para cumprir ou fazer-se cumprir a palavra de Deus, trazer o cumprimento das promessas e das profecias faladas acerca deles. E ele fez questão de vivenciar e cumprir cada profecia, cada palavra, cada decreto. Ele se tornou o Amém de Deus. Que nas nossas palavras e assim seja, mas que no original significa eu me agarro com toda a força, eu me prendo a essa palavra como se fosse a única solução, como se fosse o único caminho. Então, o Amém significa isso. Eu me prendo a essa palavra, eu me agarro a essa palavra, crendo que não existe outro caminho. Jesus foi o Amém de Deus, o caminho colocado para nós, a direção dada para nós, para que nós pudéssemos vivenciar as profecias, as promessas e tudo que nela está escrito. Mas quando esse texto bíblico é escrito à igreja
de Laodiceia, Jesus veio para trazer o juízo para eles. O contexto histórico, Laodiceia estava vivendo uma apostasia, uma frieza, uma mornidão espiritual. E Jesus agora vai questioná-los. O que Jesus vai falar para eles é que vocês não têm nome, ou melhor, vocês não são nem frio e nem quente. Vocês estão mornos, estão apáticos, estão sem reação. Por isso, eu vou vomitá-los da minha boca. Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia isso, que Jesus não queria que eles estivessem apáticos, mornos, sem nenhuma atitude, mas Jesus queria que realmente eles se posicionassem. Nós não podemos viver uma vida sem tomar um posicionamento. Não existe o lado neutro. Não existe a neutralidade diante de Cristo. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu assumo a responsabilidade ou eu pulo fora do barco. Por isso que aqueles que se tornam apáticos, aqueles que se tornam mornos, neutros, o Senhor o vomita. Por isso que quando nós começamos a nos tornar neutros ou mornos dentro da vida cristã, da caminhada cristã, da caminhada com o Senhor, ele fala por intermédio da sua palavra, eu irei te vomitar. É por isso que nós não podemos deixar de se posicionar, ou sim ou não, ou eu faço ou eu não faço. É por isso que o próprio Jesus disse, ai daquele que coloca a mão no arado e olha para trás, porque esse não entrará no reino dos céus, não será digno do reino dos céus. Porque Jesus não aceita a mornidão. Não tem como eu estar parado dizendo que vou fazer e não tomo uma atitude. Não tem como eu ficar estacionado dizendo não, eu faço e não tomar um posicionamento. Por isso que o texto vai dizer que ele era o amém de Deus. Ele veio para fazer cumprir a palavra de Deus. Ele veio para poder nos trazer um movimento e não nos deixarmos perdidos, sem direção, mas que nós possamos nos posicionar diante de cada situação. Até quando você vai ficar morno? Até quando você vai ficar parado, estagnado e não vai tomar uma posição na sua vida? Até quando você vai ficar vagando sem rumo, sem direção e não vai tomar um posicionamento sobre a sua vida? Até quando você vai ficar perdido e não vai se posicionar para viver a promessa de Deus? Porque não existe o meio termo. Não existe como você ficar neutro aí no seu trabalho, neutro na sua escola, neutro no seu dia a dia. Não existe meio termo. Ou você se posiciona, ou certamente você será vomitado, tirado. Deus está à procura de pessoas que tenham atitudes, que tenham posicionamentos. Deus está à procura de pessoas que têm desejo de se posicionar e de tomar uma direção diante do caminho e diante da vontade de Deus, para que através disso o Senhor possa te direcionar, te fortalecer, te iluminar e fazer de você uma bênção. O Espírito do Senhor está derramando sobre nós essa graça tão maravilhosa, esse amor tão maravilhoso, para que nós possamos nos posicionar e avançar. É por isso que
ele está escrevendo essa carta de Apocalipse à igreja e principalmente aos pastores, para que eles pudessem direcionar a igreja a um posicionamento, dizendo: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu vim para cumprir essa palavra. Eu sou o soberano da criação de Deus. Ele está dizendo: eu vim para realizar tudo aquilo que Deus havia decretado. E ele diz: eis que conheço as suas obras. Eis que eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou que fosse quente. Assim, porque vocês são mornos e não frio e nem quente, estou pronto para vomitá-los da minha boca. Estou a ponto de jogá-los fora. Isso fala da neutralidade, da pessoa que não toma uma posição, uma decisão. E o que Deus está dizendo aqui é: decida, se posicione. E certamente o Senhor vai te direcionar, te abençoar, te livrar de todo mal. Não tenha medo, não tenha medo de se arriscar, de errar, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de avançar, não tenha medo de tomar uma atitude, porque o Senhor vai abençoar a sua vida. O Senhor vai guiar os seus passos. O Senhor vai iluminar os seus caminhos. O Senhor estará com você em todo o tempo. E Ele vai te ajudar. Você só precisa tomar uma decisão. Você só precisa se posicionar e viver a plenitude da glória de Deus. Eu quero orar com você. E a minha oração hoje é que o Senhor nos ajude a se posicionar mediante a todas as situações que nós estamos vivenciando e que nós possamos abraçar e viver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, quero declarar, Senhor, a bênção. Quero pedir, meu Pai, que o Senhor nos ajude a tomar uma posição. O Senhor nos ajude a tomar um posicionamento diante da sua presença. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre nós a sua glória, a sua sabedoria, o seu entendimento, para que nós possamos, Senhor, avançar no seu cuidado, no seu amor, para que nós possamos avançar, Pai, na sua direção, na sua virtude, no seu entendimento, na sua sabedoria. Eu declaro, eu decreto, eu determino, Senhor, eu profetizo, Pai, coisas grandiosas, maravilhosas acontecendo sobre a vida, Senhor, dos teus filhos e filhas. Eu decreto, Senhor, que a mão poderosa do Senhor há de conduzi-los, ó Pai, de guiá-los mediante a sua vontade. Repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, meu Pai, toda seta no caminho, todo contra-ataque, e abençoe essa família, abençoe esse lar, abençoe esse casamento, abençoe esse trabalho, abençoe, Senhor, essa saúde, essas finanças. Senhor, cura, restaura, repreenda todo o mal, derrama, Senhor, a tua glória, derrama o teu poder, derrama a tua virtude. Espírito, Espírito, Espírito Santo, sustenta-os, ó Pai, sustenta-os com a tua mão forte. Ah, Senhor, meu Deus, toca, meu Pai, em todas as suas necessidades. Faça, Senhor, meu Deus, a tua obra por completo. Derrama, Senhor, meu Pai, o seu amor. Pai, segura, Senhor, na mão do teu filho e da tua filha. E segundo aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles como promessa, como profecia, venha se cumprir no nome santo de Jesus. Abençoa, Senhor. O Senhor sonda o coração, o Senhor sonda as necessidades, o Senhor sonda, meu Pai, tudo o que eles precisam.
E eu quero declarar, eu quero determinar, eu quero profetizar no nome santo de Jesus. Faça, Senhor, a tua obra. Faça o seu milagre e opera as suas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer. Que nós possamos ser direcionados por intermédio da sua palavra. Eu gostaria de deixar aqui o texto bíblico para leitura dentro do plano anual de leitura bíblica, que está em Salmos. Nós continuamos lendo o livro de Salmos e hoje nós faremos a leitura de 7 capítulos, ou 7 salmos, melhor dizendo. 7 salmos. Nós faremos a leitura dos Salmos 60, ou melhor, nós faremos a leitura dos Salmos 52, melhor dizendo, ao Salmos 59. Nós faremos a leitura dos Salmos 52 aos Salmos 59. Então, leia esses salmos, leia com dedicação, com carinho e permita-se ser ministrado. Salmos 52, Salmos de número 52, aos Salmos de número 59. Essa vai ser a nossa leitura bíblica de hoje. Deus abençoe a todos, um forte abraço, tenha um bom dia e que o Espírito do Senhor te fortaleça em nome de Jesus.